Primeiramente, bom dia. Obrigado pela presença, é um imenso prazer tê-la aqui novamente. Foi muito bacana a primeira vez que você veio. A gente teve muitas participações, por isso da gente convidá-la novamente para a gente poder bater esse papo a respeito de ser pai. Primeiramente, bom dia, obrigado pela presença, tá bom? Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa alegria poder estar aqui novamente com vocês, conversando um pouquinho e juntos aí conversarmos sobre esse assunto tão importante para nós. Paternidade no século XXI. A gente estava pegando alguns estudos aqui a respeito dos desafios de ser pai. Mas antes da gente entrar nessa questão dos desafios de ser pai, como que a gente poderia tratar hoje, juridicamente dizendo, a questão da paternidade? Está cada vez mais difícil a gente ter uma família longínqua, pelo que a gente está vendo? Na verdade, com o advento do divórcio, o casamento hoje, ele pode ser dissolvido após o casamento, a união estável. Não existe um período, estou há 2 anos separada, agora posso me divorciar? Não, eu casei hoje e eu posso me divorciar amanhã. Então isso fez realmente com que os números de divórcio e que essa ruptura do casamento fosse algo comum e algo fácil realmente de ser feito hoje. Só que existe uma coisa que você não vai ter condição de fazer uma ruptura, que é a de ser pai. Uma vez pai, independente se você está num relacionamento com a mãe da criança ou não, você é o pai. Exatamente, só que muitas pessoas e às vezes os pais, eles acabam realmente, terminam o relacionamento com a mãe e acabam o relacionamento com o filho, o que acaba prejudicando e muito no desenvolvimento, no crescimento dessa criança ou desse adolescente. Isso não é raro hoje ser comum, esse rompimento da relação com a mãe, romper com o filho também é bom, então não quero saber mais de ninguém. Na verdade, eu acho que ele já foi mais comum e hoje ainda acontece, mas nós estamos percebendo uma diminuição. Opa, isso é bom. Uma diminuição, até porque antes a mãe ela ficava em casa e cuidava dos filhos. Hoje a mãe e o pai, ou seja, o outro formato de família, as duas pessoas trabalham também. Então, muitas vezes quando tem essa ruptura, esse pai ele já tinha ali algumas obrigações, algumas participações na vida também das crianças e dos adolescentes. E às vezes continua. Então, nessa pesquisa que a gente pegou, eu achei muito bacana, é justamente isso que você colocou, Cíntia. As funções tradicionais da família, que era designado ao homem. O homem é o provedor do lar, aquela figura que provém o lar financeiramente, trabalhando, essa coisa toda, e a mãe é a figura da pessoa que cuida do lar e cuida da prole. Que deixa tudo organizado. Deixa tudo organizado. Hoje, os papéis estão se igualando, não vou dizer invertendo. Em alguns casos, até se invertendo, que é a mãe que trabalha, o pai que cuida da casa. Por quê? Porque a mãe tem uma formação de faculdade, conseguiu um salário melhor e essa coisa toda, né? Mas hoje os papéis estão se igualando. O pai trabalha, a mãe trabalha para proverem junto essa situação. Essa situação talvez não é a situação com que acontece hoje o maior número de divórcios. Fala, bom, não está dando certo, eu consigo me manter também e segue o bonde. Um dos fatores que muitas mulheres, mas aí não por dissolver o casamento, às vezes num caso de violência, outras situações, acabam não se divorciando do marido, é por ter uma dependência econômica, mas também existe uma dependência emocional, porque culturalmente a mulher foi feita para casar. Ela foi feita para casar. O homem também. Ela foi feita para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. E aí, quando ela vê que algo não está bom, e não é porque ela tem dinheiro, é porque aquilo não tá bom para ela, porque ela não é tratada com respeito, porque ela não é valorizada. Então, a que ponto que vale a pena manter uma família para ter um padrão de sociedade e não ser verdadeiramente feliz? Então, muitas mulheres também hoje, não é só por ter a independência, mas às vezes não tá bom e por essa facilidade de não precisar e não ter um estigma social de ser a separada, a divorciada, ela acaba sim colocando fim no relacionamento. E o homem também, né? Mas aí, Cíntia, vamos voltar um pouco a fita no tempo. É que meus cabelos são brancos. Vamos voltar a fita no tempo. Se a gente for pegar historicamente dizendo, as mulheres, desde o começo da era, elas eram a figura atrás do homem, né? Jamais do lado e nunca na frente, sempre atrás do homem. Tanto é que a mulher veio ter direito a voto recentemente.
né? Hoje já é uma coisa normal a gente falar de uma prefeita, de uma governadora, de uma presidente, que não muda, né? Não é presidenta, continua com a mesma nomenclatura, coisa que não era. E não só a nível de política. A gente pode colocar de empresas. Nossa senhora, antigamente uma grande multinacional com uma mulher como presidente era o fim do planeta Terra. Isso tudo começou a vir por terra com Margaret Thatcher, a Dama de Ferro britânica. Eu acho que talvez essa mulher tem que ter uma estátua feita pelas mulheres aí, porque ela foi talvez o grande marco dessa situação toda aí, da questão da mulher no poder. Né? É, exatamente. Com esse advento da mulher ganhando espaço cada vez mais, e mostrando cada vez mais competência para os homens, né, em todos os aspectos da sociedade como um todo, desde a da área política, a área empresarial, a área como um todo, não vem por terra toda essa situação de que a mulher tinha, desde o contexto do começo, obrigatoriamente de ficar atrás do homem, e hoje ela fala, bom, eu já estou do seu lado, para passar na sua frente é um passo a mais. Isso também não tem contribuído para que alguns homens, abre aspas, cometam o feminicídio, a agressão, a não aceitação de que a mulher que está com ele é mais ou tão competente ou mais competente e independente do que ele? De certa forma, o ideal seria que ninguém ficasse atrás ou à frente de ninguém. Lado a lado. Que realmente nós estivéssemos em um pé de igualdade. Mas hoje não existe essa igualdade. Nós até gostaríamos que fosse, mas ainda mulheres têm muito mais dificuldades para conseguir um espaço. Nós temos poucas. Por quê? Porque ainda a maior carga lá da casa, do filho, ainda fica para a mulher. Então, algumas conseguem se destacar, outras não. Mas realmente, nesse nível, estando os dois lado a lado, ficaria uma forma mais igualitária. E isso assusta também, muitas vezes, o homem. Porque uma mulher que é independente, que ela muitas vezes não precisa falar, olha, eu preciso do seu cartão, eu vou comprar hoje. Não, ela já fez a compra, ela pagou energia, ela pagou água. Com o cartão dela. Com o cartão dela, com o Cê dinheiro tá que ela entendendo? trabalhou. É. Só que quando você é casado, em regra, é nosso. O cartão não é só dela, Que é era nosso. o que deveria acontecer. O dinheiro é nosso, as dívidas são nossas e os filhos são Mas, nossos. Cíntia, isso que você está colocando, o nosso, o plural, deixar a primeira pessoa e partir para o coletivo, é aonde faz com que a família tenha um alicerce sólido. Todas as famílias que trabalham com não é meu, mas é nosso, ela cresce. Toda família que trabalha, o que é meu, o que é seu, essa família está fadada a rachar, Sem dúvida. a se dividir. O casamento, por isso que tem até aquela música, Metade da Laranja, não tem? Entenda, você é uma metade. Quando você casa, você se torna uma laranja como um todo. Se você continuar sendo metade, Pra que você casou, para que você né? casou? Constituir uma família, sendo que você quer É seguir claro sozinho. que existem momentos que a individualidade deve ser respeitada. Então, o homem, ele gosta de ir pro futebol. Tem que ir pro futebol e com os Gostava. amigos dele. A mulher gosta de Sair com as tomar um amigas. A café mulher com as gosta de ir amigas. pro salão, velho. Fazer o cabelo, fazer a unha, que ela se sente bem. Tem que ter esses momentos, Sim. porque Ela se se começa sente um bem. só viver aquilo que o outro quer, aí realmente não começa a ser começa a ser a vida do outro. E aí é onde a gente começa a ter muitos problemas. A mulher é multifuncional. O homem, ele é mono. Ele não consegue fazer duas coisas. Não é sério. Ele não consegue. Ou ele chupa a cana ou ele assovia. A mulher consegue chupar a cana, assoviar e ainda comer um prato de farinha. Eu não consigo entender. Né? E agora a gente vai voltar especificamente para o nosso tema, que é o pai. Sei lá, talvez o pai hoje ainda continua sendo a figura do herói. Será? Na família? Eu acho que essa figura... Alguns, pelo menos, né? Essa figura do herói hoje, ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser demonstrada. Porque nós temos muitas famílias que vêm num círculo. A mãe acaba engravidando, é abandonada, ou o relacionamento acaba e esse pai simplesmente desaparece. Então é comum na escola, na festinha dos amiguinhos, várias famílias que têm um novo casamento ou que aquele filho não convive com o pai. Então essa figura realmente de um pai presente, daquele pai que cuida. Porque o que é ser um herói? É você estar disposto, talvez, de dar a sua própria vida pelo seu filho? De dar o melhor que você tem, que é o seu tempo? De dar sabe realmente que- o seu amor. Você sabe que tem um detalhe, a gente já vai para o nosso intervalo, mas nós vamos conversar com a Cíntia a respeito. Você sabe que tem muito a ver com a idade?
eu acho que às vezes ser pai muito cedo é muito ruim. Porque você não tem maturidade de entender que uma criança vai mudar a sua vida 180 graus, irmão. Não é 360, então você volta no mesmo lugar, né? É 180, você para só na metade. Fala, putz, virou de cabeça para baixo. E vira. E vira. Tanto é que em uma pesquisa recente que foi lançada, o maior índice de separação dos casais é o primeiro filho. Não é nem o financeiro, é o primeiro filho. Por quê? Porque você vivia a dois. Ah, vamos jantar, vamos ali, vamos lá, vamos cá. Beleza, com o filho já não mais. Ou o filho fica doente, ou o filho não pode, ou tá com febrinha. Quer dizer, e aquilo vai meio que minando a relação. E um detalhe, você perdeu a sua mulher, filho. Ponto. Você perdeu, né? Ela não é mais sua. É verdade, quem é mãe sabe o que eu tô falando. Não é mais sua. Ela passa a ser primeiro do filho, depois é você. Segundo plano. Né? Então isso faz com que o casamento, isso é pesquisa, tá, gente? Isso foi divulgado em pesquisas. As pessoas mais novas não compreendem muito bem essa situação. Será que a gente tá na idade? Existe uma idade certa de ser pai? Existe porque tem pais muito... Gente, tem criança que é uma criança com 14 anos sendo mãe. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Uma pessoa com a cabeça, por exemplo, de 35 é diferente do que uma cabeça de 18, pensando. Porque 18 anos você não viveu nada, filho. Né? Você não conhece nada da vida. Você já com 30 e poucos anos de idade, para os 40, você já está pensando diferente na questão familiar. A idade interfere? Mas você me responde depois do intervalo. 9h40. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para a doutora Cíntia na questão se a idade interfere um pouco nessa questão de paternidade, Cíntia. Sem dúvida. Essa pergunta a gente teria que analisar ela sobre duas perspectivas. Uma é em razão de políticas públicas. Se não tiver um planejamento familiar e muitas vezes educação na escola, educação sexual e principalmente essa estrutura, cada vez mais nós teremos mais meninos e meninas sendo pais e mães muito jovens. E aí realmente tem o outro lado, entre você vir essa criança e o que você faz com isso. A gente pode tentar aproveitar essa oportunidade e com esses desafios aprender a amar, aprender a cuidar ou simplesmente deixar que essa oportunidade passe batido. Chegou aqui, eu vou até ler essa mensagem aqui, porque como a gente disse, como é um tema meio complicado, há casos e casos. Tem casos que acontecem do cara se obrigar a virar homem, ele vira homem ali mesmo e vai pra cima, entendeu? Só que assim, gente, algumas exceções às regras, entendeu? Mas geralmente, não é assim. Geralmente complica muito a situação. E eu vou preservar o nome, não vou falar o nome, ele diz assim: eu tenho 21 anos, já sou pai de primeira viagem. Antes disso, eu aprendi muito no primeiro casamento, a ser um pouco mais homem, 3 anos de casado. Hoje, no meu novo relacionamento, depois de saber que ela estava grávida, tudo mudou. Eu acho que a questão é da pessoa também que está do seu lado, que faz você se transformar de um pirralho para um homem. Pensar em 2 ou em 3... ainda não ter nascido, pelo fato de não ter nascido, mas já estamos pensando em 3. Existem exceções às regras, né, doutora? Mas não é geralmente assim, né? Exatamente. E no caso dele, né, a questão da idade. O primeiro relacionamento talvez serviu para ele amadurecer e nesse segundo, às vezes pegar os pontos que talvez não foram tão positivos e transformar isso ao favor. Mas sem dúvida, quando você sabe realmente, olha, quero ter um filho, a probabilidade de você se tornar uma boa mãe e um bom pai é maior do que quando vem algo que não é esperado, que não é planejado. Sim. Ô, doutora Cíntia, e falando desse bom pai, né, vamos supor, a gente falando aqui do Dia dos Pais, qual que é a obrigação de um pai, ou o dever, o direito de um pai, né? Vamos falar um pouquinho agora especificamente quando acontece um fato que o casal se separa, né? Qual que é a função do pai nesse sentido mais da justiça mesmo? Tá. A Constituição Federal, ela fala que é dever da família cuidar, assessorar, educar. Então, independente que o pai e a mãe estejam em locais ou realmente cheguem a se divorciar ou se separar, se a união estável, continua existindo essa obrigatoriedade de prestar o quê? Auxílio, mas é auxílio só moral? Não.
É amar, é cuidar, mas é também prestar recursos materiais para que realmente essa criança, esse adolescente, ele possa ter um desenvolvimento mais próximo do normal. É todo um conjunto, na verdade. Realmente, é todo um conjunto. E lembrando que uma coisa não está subordinada à outra. Amar, ter direito de convivência é uma coisa e prestar alimentos é outra. São coisas distintas. O jurídico é o jurídico e o pessoal é o pessoal. Mas é que às vezes as pessoas confundem, falam, olha, ele não tá pagando alimentos, então ele não vai ver. Não, ele tem o direito porque o direito é da criança, é do adolescente. E nessa parte é um exercício que os pais, os adultos, eles têm que ter em realmente tentar deixar as diferenças. Mas ele me traiu, ele me bateu, mas com a criança, se ele não fez nada em relação à criança e ao adolescente, não teve maus tratos, não é um caso de estupro, esse direito da criança e do adolescente conviver com o pai permanece, independente se a mãe goste ou não. Só que aí a gente tem o pai de final de semana. E ser pai de final de semana é muito legal. Porque o pai de final de semana não tem regras. Acorda a hora que quer, pode tomar sorvete, A pode criança comer ama. doce. E aí fica faltando aquela parte o quê? Realmente de direcionar. Ir numa reunião Então. da escola, levar ao médico. Mas aí, doutora, deixa eu... Aí que eu quero entrar. As mães odeiam pai de final de semana. Porque a mãe se torna uma megera. Porque é ela que obriga a criança a acordar pra ir pra escola. É ela que obriga a criança a tomar um banho. Porque vai ser porquinho assim lá longe. Moleque não gosta de tomar banho, cara. Tomar o banho. Obriga a criança a ter as regras da casa. Você não pode, tem que apagar. Então, aí o pai de final de semana, ele pode tudo. É que, na verdade, assim, o que acontece? No final de semana, a criança acredita que ela vai com o pai, e o pai leva ela pra passear, leva ela pra tomar um... O pai faz as coisas legais com o E a filho. mãe, coitada, E a criança acaba ruim. tendo uma imagem errada do pai, né? Não é esse o grande, talvez, a grande, sei lá, a errada que a justiça tem? E por isso que a guarda compartilhada, ela veio para suprir realmente essa lacuna e essa situação que a gente encontra. Porque guarda compartilhada é divisão de direitos e responsabilidades e tempo de convivência de forma equilibrada. O que acontecia? Guarda unilateral. A mãe ou o pai tinha a guarda daquela criança, então ela falava, vai estudar na escola X, vai na escola bíblica ou vai na catequese. Eu mando, eu decido. E ao pai tinha o direito de convivência, normalmente em finais de semana alternado. A guarda compartilhada, não. Você tem a guarda conjunta entre que as decisões vão ser, na verdade, decididas entre os dois e o tempo de convivência equilibrado. Então, se eles moram na mesma cidade, o pai ele pode buscar na escola, fazer o dever de casa, levar no futebol, buscar. O que isso possibilita? Que no final de semana em que tudo pode, os dois também tenham essa participação. E naqueles momentos, estudar para uma prova, tá com febre, o pai ou a mãe ele possa também participar. E aqui, eu acho assim, a gente está falando do pai, mas existem pais e existem pais. Eu tenho conhecimento e tenho acesso a alguns pais que são excepcionais depois que se separaram. Já eram e continuam, tanto na questão de prestar auxílio material, quanto na questão de convivência. Inclusive, quando mora longe, tem um horário determinado em que liga para a criança todo dia para ver, para perguntar como que foi o dia, se escovou o dente, se tomou banho. Então, existem formas de você também querer participar e se tornar pai. E também tem um detalhe que eu acho que até cabe aqui. A participação do filho ou da filha também depende muito da faixa etária, tá, gente? Vai chegar um determinado momento que os pombinhos vão bater asa. Não tem... tem como você segurar, parceiro. Entendeu? Vai chegar aí a faixa de 19, 20 anos que a convivência já vai diminuir. Por quê? Tá fazendo a faculdade, tá fazendo um estágio, tá não sei o quê. Aquele tempo que você via todo final de semana, você vai passar a se ver, sei lá, a cada 20 dias. É o ciclo normal da vida. Você vai criar o filho, vai dar o máximo de educação, o carinho, tudo que ele precisar até um determinado tempo. Chegou aquele tempo e ele vai bater asa e voar. Da mesma que isso aconteceu com quem é o pai nesse Exato. exemplo, né? Ele passou No pela mesmo mesma situação. processo. Mas é que eu acho que esse lado emocional fala muito mais alto. É difícil Então, você largar, né? Aí é que vai entrar agora aqui a outra parte dessa pesquisa. Hoje, segundo essa pesquisa, o segundo maior desafio da paternidade no século XXI, e aí não tem jeito de separar pai e mãe, tá, gente? A gente tá falando dos pais, mas é estendido para os dois.
é justamente esse fator de não ser pai e mãe, sim ser amigos. E tentar tratar o filho ou a filha com o mesmo tom. E aí, mano? E aí, não sei o que e tal. Esse é o grande desafio, de você fazer com que a criança entenda que você é pai e mãe dessa criança. E que ele tem, por obrigação, te obedecer e aceitar as regras impostas. Esse talvez seja, nessa globalização, grande X da questão hoje, né? É que a gente vive numa época que tudo é muito rápido e tudo é para agora. Então, às vezes, colocar limites também para os filhos é algo que esse pai e essa mãe, ou ele tem uma dificuldade porque não teve, ou simplesmente ele não quer magoar. Só que assim, a função de educar não é da escola. A função de educar é de pai e mãe. Então, quem tem que saber o momento de falar não para determinadas coisas é o pai e a mãe. É fácil? Não é fácil, é um desafio. E se realmente a pessoa não consegue sozinha, ela precisa de ajuda de outros profissionais. Uma psicóloga, oficinas, por exemplo, que existe aqui em Sinop, de oficinas de pais e filhos, de direito sistêmico. Você tem que tentar... Olha, perdi o pulso, não me obedece, e agora tudo que fala, a criança ou adolescente vai... Eu participei de uma conversa esses dias em que a mãe de uma criança de 12 anos, ainda não tem 12 anos, 11 anos e pouquinho, ela falou assim pra mim... Não, doutora, ele pega a bicicleta e na hora que eu vejo ele já saiu. E quando eu vejo ele já voltou. E aí você fica se pensando, né? Eu como mãe, o que será que eu preciso fazer para que isso não aconteça comigo? Então, realmente tem a hora de você ser amigo, de ser amiga? Tem. Mas tem a hora que a gente tem que saber dizer não. Ah, mas eu vou espancar? Não, ninguém tá falando nisso. Mas o não, e aí cada um dentro daquilo que entende como certo... Ah, é um castigo, vai ficar sem assistir o videogame, vai ficar sem ir jogar futebol. Mas existe e tem essa necessidade de ter um limite, porque o pai e a mãe que ama, ele educa. E às vezes dizer sim, você pode estar contribuindo para que cresça um futuro pai e uma futura mãe sem nenhum tipo de responsabilidade. Há algumas coisas que é complicado. Eu falo assim, eu sou fã da lei. A lei brasileira, ela é linda, extraordinária, bonita no papel. Na prática, é uma outra situação totalmente diferente. Se você pegar o ECA, o Instituto da Criança, Estatuto. É extraordinário. Extraordinário. Só que na prática ela não funciona. Por quê? Porque o Brasil não apoia financeiramente, dizendo, os órgãos públicos para que realmente se coloque em prática a coisa maravilhosa que está escrito ali. Porque ali é maravilhoso. Não é o que está escrito. Aí, as pessoas só se utilizam dele para escapatória, mas não utilizam ele na prática como um todo. Hoje, o que acontece, doutora? E a gente vê muito isso, e agora as mães vão entender. Antigamente, por que eu falo antigamente? Porque a minha criação foi uma, e eu estou tentando dar uma criação semelhante, mas de maneira diferente. Né? Até porque há certos limites. Um olhar, Anderson, um olhar, você já sabia, ixi, a casa Sim. caiu. Até hoje esse olhar rola lá A em casa caiu pro meu lado, irmão. Não tem aqui esse cachorrinho que faz uma arte, que fica você ficava daquele jeitinho, falava, eu tô ferrado. Se acabava que não, apanhava, não é nada disso. Mas você sabia que você ia pelo menos ter um belo de um sermão. Hoje, para você falar para uma criança, é complicado, doutora. As leis em si, que são muito bem feitas, mas não colocadas em prática da maneira que deveriam ser, não atrapalham um pouco os pais a dar uma educação para seus filhos? Os filhos não abusam, porque esses moleques são inteligentes, cara. Qualquer coisa vão chamar o conselho, né? E tem casas que a gente já recebeu. Bate em mim, que eu vou chamar o conselho. O ideal é que nós tivéssemos uma intervenção mínima do Estado. Ou seja, lá na minha casa, minha família, minhas regras. O que acontece é que o Estado realmente ele vem, através da legislação, colocar limites, porque senão existem pais e mães que vão simplesmente espancar o filho até a morte. E acontece. Então, não são casos. Às vezes uma exceção, casos isolados, talvez outros nós não chegue também ao nosso conhecimento. Mas o fato de ter muita legislação, se não tiver implementação, olha, crianças e adolescentes, todos nós temos que ter direito à saúde e educação. Funciona? Sim.
a gente precisa ter escola particular, plano de saúde e hospital privado. Por quê? Porque o sistema nosso hoje não comporta nós termos isso, um livre acesso de forma gratuita. E a lei, primeiro, muitas vezes acontece o fato e depois vem a lei. E quando a lei vem, ela já não está mais atual para aquilo que aconteceu. Então, nós tínhamos, por exemplo, um código que era de 1916, o Código Civil. O código é de 2002. Será que esse código que entrou em vigência em 2002, ele está atual para hoje, 2019? Ele não teria Algumas que... situações já estão ultrapassadas. É claro que aí, dentro do Poder Judiciário, e aí a atuação do advogado, juiz e outras partes importantes, a gente tem doutrina, jurisprudência para falar, olha, nesse caso específico, a lei, a gente precisa dar uma flexibilizada ou tem essa outra situação que se enquadra. Mas o fato realmente de ter a lei não significa que ela vai realmente funcionar e vai servir para todo mundo. A gente... Vou voltar de novo nos antigos. Eu comecei a trabalhar com 13. Mas trabalhar mesmo. A minha carteira foi assinada, eu ganhava milhões de cruzeiros. Tá lá. Eu já fui rico e não sabia. Tantos milhões de cruzeiros. Aí depois foi para cruzado, não sei o quê. Depois já caiu para 70 o RV. Olha só que lasqueira. Né? De milhões para 70 o RV. A gente começava a trabalhar cedo. Hoje, se você não tiver com o menor aprendiz, você não pode colocar o seu filho, por exemplo, para aprender uma função, para trabalhar. Às vezes até para acompanhar o pai no ofício do pai. Isso já não tá, sei lá... Trabalho forçado para criança é uma coisa, gente. Totalmente diferente. Eu volto a lembrar, a gente tinha a guarda mirim aqui em Sinop, a criançada... Cara, o que a criançada aprendia? Você tinha que tirar nota boa na escola, você trabalhava à tarde, você passava por todos os departamentos, você saía de lá pronto para o mercado de trabalho, com doutrinação, com responsabilidade, de um modo geral. Essas coisas não podem voltar, não, doutora, para ajudar os pais? Era porque... aquela aula moral e cívica também que tinha na escola. Parceiro. Você tinha que cantar o hino da bandeira, cantar o hino do Brasil e erra pra tu ver. Agora pensa comigo, será que em casa eu também não posso colocar essa criança, esse adolescente para ajudar de alguma forma? Guardar o sapato, colocar o lixo na rua, arrumar a cama. Eu entendo que às vezes essa questão do trabalho e precisaria conversar muito, porque não é qualquer tipo de função que uma criança ou um adolescente poderia estar ali inserido, mesmo que fosse para aprender, não para trabalhar. Mas em casa, eu como mãe ou como pai, eu posso colocar ele na dinâmica familiar. Um lava, outro guarda. Só que às vezes não tem isso dentro de casa e depois o menino cresce, faz 18 anos e talvez que simplesmente que ele tome um rumo na vida. E ele não sabe, ele tá igual a barata tonta que você passou veneno, ele não sabe pra que lado que ele vai. E cada um fazendo o seu melhor. Então, assim, às vezes, né, os pais e as mães que estão ouvindo a gente falam, mas, né, aqui em casa é fácil falar. Não é fácil falar porque a maioria de nós tem filhos, tem família, a gente sabe das dificuldades que é realmente estar inserido em um local em que uma pessoa foi educada diferente de você e colocam vocês dois na mesma casa. E agora sim, ó, se vira, porque vocês estão juntos e vocês vão ter que aprender a viver sozinho como gente grande. Mas a gente pode aprender. E como ser humano, como pessoa em desenvolvimento, a gente pode melhorar. Então, e qual que é a grande chave da mudança? Se tá dando errado. Se o meu relacionamento não está bom, se o meu relacionamento com o meu filho, eu tô vendo que eu estou fazendo algo e não tá surtindo efeito, alguma coisa tem que mudar. O que tem que ser feito não é a lei, não sou eu, não é alguém que vai chegar e vai falar, olha, você vai fazer A, B e C. É você tentar verificar o que tá acontecendo. Ah, essa criança tá revoltada. Tá revoltada por quê? Então, às vezes, a gente precisa também ter essa percepção e qual é a grande questão, onde eu preciso melhorar, porque todos nós temos algo a ensinar, temos algo a aprender e temos algo também a melhorar, até para contribuir, por mais que lá dentro da minha casa sou eu, família, mas a minha família contribui com o mundo que outras famílias também estão inseridos. Essa criança e esse adolescente que eu estou cuidando e educando, ele vai ser lançado no mundo. E se eu não consigo gerar nele uma pessoa responsável? O livre-arbítrio, ok, mas a minha parte, o meu dever de casa, lá em casa eu fiz. Porque a lei da semeadura, ela ainda vale. Né? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, eu plantando amor, respeito, educação, sem dúvida, alguma coisa disso que foi plantado nessa criança e nesse adolescente, uma hora vai florescer. Você cai no terceiro e grande desafio do século XXI, que diz que um dos maiores desafios do século XXI na questão da paternidade é o exemplo.
né? E diz o seguinte, que as crianças e os adolescentes aprendem mais no ver do que no ouvir. Ou seja, não adianta você falar para o filho e fazer diferente. Talvez esse é o grande X da questão. Exatamente, um exemplo básico aí talvez seja o celular, né? Reclama talvez, só fica no celular. E às vezes essa mãe e esse pai, eu assisti um vídeo ontem que a criança falava assim, o meu desejo é que eu me transforme num celular. E eu assisti só um pedacinho dele, mas pra mim já foi o suficiente. O pai chegava em casa e ela ia mostrar o dever. E ele mexendo no celular e aí ela ficava invisível. E aí daqui a pouco ela ia pra sala e ia conversar com a mãe. A mãe afastava ela com a mão e ia pro celular e ela ficava invisível de novo. E aí o desejo dela era, eu quero ser um celular. É claro que assim, parece forte, mas é um exemplo. Se eu não quero que faça, então eu vou fazer, eu quero que você vá à igreja. Então eu vou à igreja com você. Eu quero que você estude. Eu vou estudar junto com você. Porque os grandes referenciais e os grandes heróis, eles são formados lá em casa. É na nossa casa. Então esse padrão de, nossa, meu pai, minha mãe, uma pessoa honesta que vai no mercado, o troco tá errado e fala, moça, você contou errado, você passou 7 peças e não 6. O dinheiro tá aqui, Então são nas mínimas coisas que a gente vai mostrando para os nossos filhos ou para quem está em volta da gente que nós também somos uma pessoa, um cidadão, como dizem, de bem. Mas sem dúvida é o exemplo, não adianta eu falar, sentar o filho e falar e na hora de fazer, não, manda dizer que eu não tô. E você ensina ele a mentir. Você ensina ele, mesmo que indiretamente, a fazer algo errado e depois você quer cobrar algo diferente. Pra gente fechar, você veio no primeiro desafio. A hora que você falou do exemplo do celular, da invisibilidade, que o primeiro grande desafio da família do século XXI agora é justamente o uso do tempo. Sempre você não tem tempo para os filhos ou para alguma atividade, alguma coisa nesse sentido. Tempo de estar com os filhos. Você deu o exemplo do celular, mas é um dos, né? Fora o restante que tem aí. E tempo é tempo de qualidade. É uma pipoca, é um tereré, é um filme, é 15, é 20 minutos, é o que você tem, é o seu horário de almoço. Senta no chão e vai jogar um dominó. Vai contar uma história. Então ninguém, às vezes, mas eu trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo tem vida corrida, mas às vezes 5 minutinhos para sentar e falar, oi filho, como que foi seu dia? O que aconteceu? Isso às vezes já é o suficiente para que aquele espaço que necessita ser preenchido, porque crianças, e nós como seres humanos, a gente é um ser emocional. A gente é razão, mas a gente também é emoção. Quem que não gosta de receber carinho? Quem que gosta de ser xingado e maltratado? Eu acredito que ninguém, a não ser que seja masoquista, mas do contrário, todo mundo gosta de receber amor. Então, ser presente, talvez, não é aí que dizer, nossa, eu tenho que tirar umas férias e vou para um resort. Não. Criança e adolescente, muitas vezes, quem dá importância para essa situação financeira somos nós. E isso é fácil. Pega uma criança no aniversário de 1 ano, quando ela abre. É mais interessante brincar com as caixas e com o papel do embrulho do que propriamente com o presente que vem dentro. Então, realmente, talvez as coisas mais importantes estejam nas coisas simples. Essa questão das férias aí, porque tem algumas famílias que utilizam disso também. Você sabe que eu tô trabalhando feito um doido pras férias, a gente só tem tempo nas férias. Também não é um bom negócio. É um desafio. Eu acho assim que cada pai, cada mãe realmente está fazendo o seu melhor. E a gente erra tentando acertar. Mas às vezes precisa ter um equilíbrio no que eu estou fazendo, com o que eu quero e com o que isso está produzindo de resultado. Se você está vendo que o filho, que o adolescente, a criança, eles estão indo por um caminho que está sendo satisfatório, beleza, continua. Agora, se você vê que tem alguns pontos que estão te chamando a atenção, talvez seja a hora de parar um pouquinho, prestar atenção e ver o que precisa ser reformulado. Se você tivesse que dar um conselho agora para os pais e as mães que estão nos ouvindo, que conselho você daria? Ame seus filhos. Eu acho que esse é o principal. Amor é algo realmente que é involuntário. Amor não é sangue. Amor é um laço que se constrói. Ninguém se torna pai ou mãe quando uma criança sai da barriga. A gente se torna pai ou mãe por uma construção, de realmente identificar que aquela criança, que aquele adolescente é seu de alguma forma e que você tem uma responsabilidade sobre o futuro dele. Então, talvez o meu conselho, e é um conselho para mim também, é que a gente tem que amar, demonstrar mais amor. A gente já tem um mundo muito sisudo e com muitos problemas, então ser um mundo melhor dentro de casa
eu acho que talvez já dá um ânimo pra gente conseguir enfrentar o mundo lá fora. E esse desafio desse mundo sisudo para trazer dentro de casa não é fácil, né? A gente matava 1 leão por dia, agora a gente tem que matar 5 todo dia para você sustentar a família com tudo que está acontecendo, desde a criminalidade, enfim, do tráfico de drogas, da influência, da má influência, essa coisa toda. Lidar com isso não é fácil, né? Não é, mas é possível. Então, todo mundo tem os seus desafios e, às vezes, os nossos desafios, olhando de outras pessoas, podem até parecer pequeno. Então, dentro daquilo que a gente tem, realmente tentar fazer o nosso melhor. O financeiro influencia muito também, né? A parte financeira de você ter uma estabilidade financeira também dentro da família. Por isso que eu acho que talvez pai e mãe se arrebenta de trabalhar, né? Para não deixar faltar as coisas pro filho. Mas eu penso assim que essa questão financeira depende. É claro, proporcionar uma boa escola, uma boa saúde é fundamental. Mas isso não vai, na verdade, dizer que o seu filho vai se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, isso, se tiver, ótimo. Mas se não tiver, não é sinal de felicidade. Porque talvez quantas pessoas que têm todas as possibilidades do mundo financeira, mas dentro de casa não tem nada de harmonia, de felicidade ou de amor. E o muito é muito relativo. Às vezes, para alguém, uma família sobrevive com um salário mínimo ou menor e as pessoas são felizes. E às vezes tem pessoas que sobrevivem com 1 milhão, vive com 1 milhão e não tem felicidade. Então, isso é muito relativo. É claro, o mínimo necessário para você poder comer, viver, vestir, ótimo, mas isso não significa que vai ser um lar ou um lar sem amor. É muito relativo, é muito complicado a gente falar, porque cada caso é um caso. Cada família tem a sua estrutura, as suas tem peculiaridades. sua rotina, né? E tudo se adapta. O bom do ser humano é isso. Nós somos um camaleão, né? A gente se adapta a viver com muito, a viver com pouco, e aí a gente tem 2 escolhas. Ou a gente vive com aquilo e é feliz, ou a gente vive com aquilo e é triste. Então, às vezes, é melhor viver com aquilo e ser feliz. É verdade. Ser feliz é a palavra-chave, né? Felicidade. Felicidade. Ô, doutora, a gente só tem que agradecer imensamente. É sempre um prazer e um privilégio. A doutora agora vai ser nossa contratada. Eu não posso ser contratada. Meu código de ética não permite. Vai ser contratada nossa do programa. É só visitas esporádicas, mas eu agradeço realmente o convite. Eu fico muito honrada em poder contribuir. A confiança de vocês e desejo a todos os ouvintes um feliz Dia dos Pais. Realmente que nós possamos ter dias melhores. Dias melhores nas nossas casas, dias melhores nas nossas vidas e sermos nós o responsável daquilo que a gente quer. Porque a gente pode culpar todo mundo, culpar o pai, culpar a mãe, o vô, o governo, a política, mas e eu? Onde que fica a minha parte? Então, cada um é responsável também por aquilo que quer, né? Muito amor para vocês, muito sucesso e até uma outra oportunidade. Opa, com certeza. E hoje começa na Catedral, eu sei porque nós vamos, a campanha sobre a família. Né, começa hoje lá, todo mundo convidado, né? Eu acho que o primeiro passinho, né? A igreja, independente qual igreja você vai, se é evangélico, se é católico, Deus é Deus. Deus, ele tá ali, Deus, né? Levar os filhos, aprender a amar, aprender a respeitar a Deus, porque se você ama a Deus, você respeita seu pai. Importantíssimo. Respeito. E hoje na Catedral começa a campanha, viu, Pablito? Da família, né? Poder levar sua família lá na Catedral hoje vai ser muito bacana. A gente vai estar lá. Obrigado, doutora. Anderson, a gente já volta aqui com o nosso Manhã 93. As pessoas que mandou mensagem aqui, muito obrigado, né? E nós vamos trazer a doutora em outras oportunidades com outros assuntos. E durante toda essa semana a gente vai abordar. E não adianta, nós vamos cair nos 3 pilares aqui.